Nós vamos abrir em Apocalipse, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do 7º versículo, mas o nosso verso especial, que nós vamos, pela graça do Espírito Santo, basear a palavra, é o verso de número 11. Mas nós vamos ler a partir do versículo 7, para nós estarmos entendendo. Diga comigo: minha casa tem governo e autoridade. Diga assim para o teu irmão, para a irmã: tua casa tem governo e autoridade. O marido deve ter olhado e falado assim: nossa casa tem governo e autoridade. Faz assim, fala assim: minha casa tem governo e autoridade, né? Minha casa tem governo e autoridade. É assim, não é? Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai os céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto e os irmãos podem assentar. Não há nada mais forte para um campo de batalha, ou mais propício, melhor dizendo, ou mais procurado para a batalha espiritual, do que o lar, do que a família. A família é um campo desejado pelo inimigo. Muitas pessoas, elas ficam atropeladas nos seus sentimentos. Muitas famílias tiveram roubadas de si a graça, a unção. Muitas famílias tiveram a alegria levada embora, a paz, a comunhão, o amor. Porque essa família, sem dúvidas, foi um alvo, um campo buscado daquele que veio para roubar, matar e destruir. Muitas famílias têm vivido situações difíceis, complicadas. Muitas pessoas estão pensando que na sua casa as coisas não vão mais acontecer, que a cura ela não vai mais brotar, aquele milagre
que fora esperado e aguardado, que ele venceu o seu tempo e ele não vai mais se manifestar. Há pessoas então pensando que o casamento não vai mais ser ajustado, que os pais não vão conseguir amar os seus filhos e agir da maneira como deve agir como pai, que os filhos também não vão ter êxito no propósito que os jovens fazem, que os adolescentes fazem, de serem obedientes em casa. Uma pergunta, irmãos, é: por que o ataque às famílias é tão forte? E as respostas, elas vêm da seguinte maneira: porque o diabo odeia a família. O diabo odeia o sacerdote do lar. O diabo odeia a sacerdotisa do lar. O diabo odeia um casal feliz. O inimigo odeia uma família feliz. O diabo odeia filhos que obedecem os seus pais. O diabo odeia filhos que são submissos, que oram pelos seus pais, que são obedientes aos pais. O diabo trabalha para a confusão, trabalha para o desconforto familiar. E às vezes, e tantas vezes, surgem situações complicadas que nós não sabemos como aquilo veio acontecer. Tem um ditado que diz assim: Deus dá farinha, o diabo fura o saco. Nós precisamos estar atentos com respeito a situações assim. Se o diabo destruir o sacerdote do lar, ele destrói a família. Se o diabo destrói a sacerdotisa do lar, ele destrói a família. Se o diabo atinge os filhos, ele faz um estrago tremendo nas famílias. Mas se Jesus restaura o sacerdócio do homem, se Jesus restaura o papel da mulher, se Jesus coloca os filhos dentro da visão que Ele estabelecera, a família é levantada numa dimensão maravilhosa, pelo braço forte do Senhor. Quem quer a infelicidade das pessoas é o inimigo. Quem quer a infelicidade da família é aquele que é malandro, que é adúltero, que é traidor. Por isso ele quer que as pessoas sejam assim também. Ele quer que as pessoas sejam malandras, sejam traidoras, porque ele é assim. E hoje, orando sobre essa palavra e pensando nessa palavra essa semana, mas hoje de uma forma especial, há pessoas que dizem: pastor, eu entendo isso e eu estou tomando cuidado na minha casa. Eu tenho orado, pastor, eu tenho ido à igreja, eu faço campanha da família na tarde da esperança, eu estou nessa campanha, que a minha casa tem governo e tem autoridade. Mas é importante nós estarmos cada dia mais atentos, porque muitas coisas têm se infiltrado de uma forma muito sutil. Há pais que, em nome de um entretenimento, têm levado o livro de magia e de feitiçaria para dentro de casa, comprando um negócio, um livro, um material que é para o filho se divertir, para ler, e leva a livros que estão sendo levados, e poderia citar livros desses aqui, em que ensina passo a passo como fazer um feitiço, como se agir na magia. E há pais que
não entendendo isso e muitas vezes não atento a isso, levam esses presentes para os filhos. Coisas que poucos comprariam conscientemente. Coisas que não seriam adquiridas se as pessoas soubessem o que aquilo implica, a dimensão que tem esta situação. Crianças desestruturadas, rebeldes, crianças que não dormem, vultos dentro dos quartos, crianças agitadas e tantas outras coisas. Nós sabemos que precisamos estar atentos, mas que também muitas pessoas, muitos homens e mulheres não têm dado à família a importância que a família tem. Há pessoas que cuidam mais da casa do que da sua família. Há pessoas que cuidam mais do carro do que da sua família, cuidam mais da loja, cuidam mais do próprio lazer do que da família. Quantas famílias os negócios vão bem, mas a casa está desestruturada. Quantas casas estão muito bem arrumadas, mas moram famílias se desintegrando. Moram famílias sendo destruídas. Quantos executivos amados dirigem bem empresas, mas não sabem dirigir as suas casas, não sabem dirigir o seu lar, sabe dirigir empresa, sabe conduzir 500 funcionários, sabe conduzir 200 funcionários, sabe conduzir empresas maiores, mas não sabe conduzir a sua casa, não tem paciência, não tem sabedoria para dirigir o seu lar, a sua casa. Tem uma perspicácia, algo maravilhoso para coisas grandes, mas perde de vista que nada é maior do que a sua família, que nada é mais importante do que estes que Deus concedeu a nós. Sabe, amados, uma coisa importante de entendermos nesta noite é que a unção de Deus, ela é derramada, mas também ela é um preparo para a batalha. Não há unção derramada sem batalha. Você quer a unção de Deus para quê? A unção de Deus é derramada, a autoridade de Deus é derramada para nós assumirmos a posição de batalha, e para nós estarmos batalhando, e para nós estarmos declarando que a glória, a bênção, a honra de Deus está sobre a nossa vida. Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas quando ele diz isso, ele diz no Salmo 23, lá no versículo 5, ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ele diz que o Senhor é o seu pastor e nada faltará, mas ele diz assim: tem inimigos. Ele diz assim: unges minha cabeça com óleo, mas ele diz: os inimigos não saíram. Os inimigos continuam. Tem óleo, tem presença, tem glória de Deus. Então agora os inimigos se foram? Não. É claro que nós vamos entender hoje a vitória que Deus nos dá, e hoje é uma revelação de Deus. Irmãos, Davi, ele não recebeu a unção apenas para cantar salmos. Guarde isso, nunca esqueça disso. Davi compôs muitos salmos, mas Davi não recebeu a unção apenas para cantar salmos. Davi recebeu a unção também para enfrentar gigantes como Golias, também para enfrentar batalhas na sua vida. Recebe a unção não é só para cantar, recebe a unção para guerrear, recebe a unção para avançar. Paulo não foi ungido apenas para ter a visão do terceiro céu, mas Paulo foi ungido para enfrentar lutas, conforme nós lemos, e ele diz em Romanos, que nada pode me separar do amor de Deus, nem a morte,
nem a vida, nem anjos, principados, potestades, poderes, altura, profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Precisamos saber, irmãos, com tudo isso, que há uma atividade de forças ocultas. O capítulo 12 que nós lemos fala disso, fala de uma batalha no céu. E de repente fala que essa batalha veio para a terra. Interessante. E aí vai dizer como é que houve a vitória. Mas, amados, há uma ação de forças ocultas. A humanidade toda é assediada por um exército de entidades malignas. Isso não é papo de quem fica vendo o diabo em tudo, não é isso, e vocês sabem disso, e eu não sou assim. Mas a humanidade é assediada por espíritos malignos, sim. Nós temos demônios responsáveis por grande parte do desvio de conduta, de complexidades, de pressões espirituais, tensões, barulhos dentro de casa, conversas dentro de casa que não tem ninguém, a não ser você, uma pessoa, e de repente tem alguém conversando, pessoas ouvindo conversa, ouvindo vozes, sumiço de coisas que somem dentro de casa e de forma inexplicável. Mas não é só isso, o maior mal é a ação dentro das pessoas. Mas há os que pensam que isso não existe. Eu estava lendo uma história real de um pastor de uma igreja. Ele pegou férias, 30 dias de férias. E era uma igreja bem quietinha assim, uma igreja grande. E ele saiu 30 dias. E quando ele foi sair de férias, o vice, um que trabalhava com ele, auxiliar dele, assumiu a igreja. E alguns domingos ali, então coordenando a igreja, num desses domingos, tinha uma pessoa visitando. E o pastor estava ali pregando e o culto acontecendo. Essa pessoa que estava visitando se levantou e ficou possessa de demônios. E a igreja não era acostumada com isso, não sabia como agir nessa situação. E o demônio falava e a pessoa se batia, o visitante se batia de uma forma intensa naquele lugar, até que um dos irmãos mais corajosos disse: eu vou lá. E ele se levantou e foi, chegou lá e começou a mandar o demônio embora. E aí quando ele foi, outro levantou e falou: eu vou também. E aí eles foram, e um grupo foi, e eles começaram a expulsar. E depois de algum tempo, o demônio foi embora. E aquela pessoa ali entregou a vida a Jesus. Mas o pastor voltou de férias. E a igreja ficou feliz com o que aconteceu. A igreja ficou contente, porque não tinha essas experiências. E foram contar para o pastor, todos felizes: pastor, aconteceu isso. E o pastor chegou diante da igreja muito bravo. E ele disse o seguinte: nossa igreja e nossa denominação não se prima por esta obra. Aqui eu não quero esse tipo de coisa. Que isso não aconteça mais. Sabe, amados, se você for alguém que recebe o derramamento de mais unção, isso vai acontecer muita libertação. Onde a glória de Deus se manifesta, o demônio não resiste. E a igreja é um canal e uma agência de libertação. E que se tiver alguém endemoniado aqui, que já se manifeste, pronto, e vai embora. A igreja é um canal de libertação, uma agência de libertação. Eu estava vendo uma outra história, era um pastor. Ele também não gostava dessas coisas. E ele achava que não era assim. Mas ele tinha um amigo que era muito avivado, e era também pastor, e eles eram companheiros. E eles um dia disseram: vamos
fazer um evangelismo no bairro juntos? Vamos. E lá foram eles. E chegando no bairro, tinha uma casa bonita e de repente escapa um cachorro grande e vem latindo na direção deles. E o pastor avivado grita: está amarrado. E o outro pastor já correndo grita: está nada, está solto. E aí, correndo, avança. Sabe, amados, qualquer estratégia espiritual que ignora a presença da atividade maligna será incapaz de trazer uma solução adequada para os problemas que afligem a humanidade. O método de Deus está declarado aqui. No versículo de número 11, diz: eles, pois, o venceram. Venceram quem? Você já viu aqui, falou quem é que foi vencido. Disse que é Satanás, o diabo. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e da palavra de testemunho que deram. A palavra de testemunho que deram significa proclamar com a vida e com palavras o que Jesus realizou. Mas hoje, eu quero parar um pouquinho. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. E o Senhor vai nos trazer uma revelação aqui. Todo cristão precisa ter uma mentalidade de guerreiro. Todo cristão precisa entender que é uma batalha. É como se você acordasse à noite e tivesse um intruso no quarto do teu filho estivesse gritando, você se tornaria uma máquina de combate. É assim. É assim que nós devemos estar no nível espiritual, na visão espiritual. Dizendo: na minha casa não, na minha casa tem governo, na minha casa tem autoridade. Eu quero dizer para você nessa noite que o ser humano, ele foi criado para exercer autoridade. Levante a sua mão e diga: eu fui criado para exercer autoridade. Se você abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 8, e eu gostaria que você desse uma olhadinha comigo. Salmo de número 8, versículos de número 6 a 8. Falando do homem, Davi é o salmista. Ele diz assim: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão. E nós sabemos disso, não é, irmãos? Quem conhece Gênesis 1, 26. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E Deus, guarde bem isso agora, irmãos, há uma revelação do Espírito Santo aqui. Se nós entendermos hoje, todos aqui vão entender esta ministração. Algo novo vai acontecer na nossa vida. Sabe, quando o homem foi criado à imagem e semelhança, Deus entregou o domínio da criação ao homem e à mulher. Porém, o homem e a mulher pecaram. E essa aliança com Deus é quebrada. Afeta esta atitude muito mais, guarde isso agora, do que o relacionamento com Deus. Isso afeta uma outra coisa. Ao passarem por cima da ordem de Deus e aceitarem as propostas da serpente, o homem e a mulher entregaram a autoridade ao inimigo. E eu vou explicar. Entregaram de bandeja a autoridade que Deus tinha dado a eles. Por isso é que na palavra Satanás tornou-se o príncipe deste mundo. Escuta bem o que eu vou ministrar aqui hoje. Príncipe deste mundo está em João 16:11, que diz que ele é o príncipe do mundo. Ele se tornou o príncipe da potestade do ar, Efésios 2:2.
E lá em 2 Coríntios 4,4 diz que ele se tornou o Deus deste século. Quem entregou esse título para Satanás, do príncipe da potestade do ar, o príncipe deste mundo, o Deus deste século, foi o homem. Quando eles ouviram a voz de Satanás e desobedeceram a Deus, quebraram a presença, a aliança com Deus. E como eles tinham o domínio, guarda isso, como eles tinham o domínio, eles entregaram ao inimigo, que se tornou príncipe do mundo, Deus deste século, e príncipe da potestade do ar. A palavra nos ensina. E aí as situações se tornaram complicadas. Vem uma pergunta: pastor, mas por que Deus não passou por cima do homem e tomou de volta a força, o domínio da terra? A resposta é que isto envolveria um princípio legal da justiça de Deus, que já havia dado a autoridade para o homem sobre a criação. E Deus cumpre o seu lado de acordo, mesmo quando a outra parte é infiel. Ele não pode ser injusto. Deus não é injusto. Ele tinha dado autoridade para o homem transferiu a autoridade para o diabo se tornou o príncipe do mundo, se tornou o príncipe da potestade do ar, o Deus deste século. Então, como recuperar esse título? Onde acharia alguém para recuperar? Se Deus havia dado, é como se eu desse algo ao Rafael. Vem aqui, Rafael Vitória, um pouquinho. É como se eu fizesse. Isso foi o que Deus fez. Ele deu autoridade para o homem e para a mulher para dominar a criação. O homem e a mulher passou essa autoridade. Passou para o inimigo, que não é você. Agora é o seguinte: eu sou Deus, e eu tenho força, capacidade para reaver essa autoridade. Mas eu sou justo e correto, eu tenho um princípio legal. E se eu chegar para você, você vai dizer: foi Ele que me deu. Então, Deus agora precisava providenciar uma solução. E então, obrigado. Como fazer? Quem poderia trazer o título de volta? Seria preciso encontrar um homem sobre quem Satanás não tivesse nenhum direito. Presta atenção, ó a revelação do Espírito. Era preciso encontrar um homem sobre quem Satanás não tivesse direito, porque quando o homem entregou, Satanás passou de ter direito sobre ele, porque o homem entregou o domínio. E agora, como reaver a autoridade? Como reaver o domínio? Como reaver o direito? Somente um homem leal, que Satanás não tivesse poder sobre ele, ele não tendo nenhuma mácula, poderia reaver a autoridade. Somente um homem podia anular o direito legal que foi dado a Satanás. E por isso, aleluia, que o Evangelho dá tanta importância ao fato de que Jesus veio como Filho de Deus e como Filho do homem. É por isso que Deus vem pelo Espírito e lança uma semente no ventre de Maria.
É por isso. Para que nascesse pelo Espírito um homem. Que não fosse maculado. Que não tivesse entregue a autoridade. E aí, Satanás, e agora você vai entender a Bíblia, tentou de tudo, mas não conseguiu direito sobre a vida de Jesus. Por isso que Satanás, desde que foi anunciado que nasceria de Maria, Satanás ficou aprontando. Você vai ver ele aprontando, Herodes perseguindo. Você vai ver tantos levantes contra Herodes, matando as crianças, tantos levantes querendo eliminar Jesus, e Jesus vai crescendo, e Satanás está com medo, e Jesus vai crescendo. Jesus cresce sobre ele, somente ele na face da terra. Satanás não tinha domínio, só sobre ele. Mas Satanás está agindo, desde Belém até o Calvário. No monte da tentação, o diabo chega, porque ele tinha autoridade, porque o homem tinha dado, e diz assim: todas estas coisas te darei, porque o homem te entregue a ele. Olha só. Quem está entendendo aqui? Por isso que o diabo olha para Jesus, e lá no monte da tentação em Jericó, é um monte ao lado da cidade de Jericó, o diabo diz para ele: te darei esses reinos, se prostrado me adorares. Zomba dele e diz: se tu és Deus, manda essas pedras transformarem em pães. Sabe o que o diabo queria? Ter domínio sobre ele, e então continuar sendo o príncipe deste mundo. Aí, quando está chegando o momento de Jesus ir para a cruz no Getsemane, o diabo faz uma pressão tão grande, a capetaiada do mundo toda vai para Jerusalém. Jesus começa a suar gotas de sangue, e a dor é tão grande que ele diz: se possível, passa de mim esse cálice, Pai. Todavia não seja a minha, mas a tua vontade. Vai para a cruz. Sem mácula. Era plano de Deus para resgatar a autoridade do homem e da mulher. A morte de Jesus, sem jamais ceder à tentação do inimigo em nenhum detalhe, em nenhum momento, essa morte frustrou Satanás. Mesmo sem entender o que viria, então, desconhecendo o poder da ressurreição, ele está frustrado porque ele não fez aquele homem pecar. Por outro lado, ele está pensativo porque ele morreu. Há um silêncio no sábado. As hostes infernais tocam os seus tambores, apesar que timidamente há alguma coisa acontecendo, porque ele não fizera Jesus pecar. E ao terceiro dia, quando aquela pedra se movimenta no sepulcro, está declarado que aquele que tinha o poder da morte, o inimigo, ele é derrotado, porque o Filho do homem resgata a autoridade.
E por isso é que o apóstolo Paulo diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Tragada foste, ó morte, pela vida. E agora grude bem aqui: a autoridade está estabelecida e delegada a um povo. E agora, irmãos, eu gostaria que você se aprumasse nesse banco. Na tentação, quando Satanás se vangloriou: dar-te-ei toda esta autoridade, a glória dos reinos. Depois da cruz, depois da ressurreição, Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada. Satanás perdeu o seu direito sobre a terra. Satanás perdeu o seu direito sobre o homem. E eu preciso falar uma frase aqui: todas as ações do diabo hoje na vida de uma pessoa são ilegais. Eu vou explicar, nós já vamos orar. São ilegais. Um homem passou na prova e retomou o direito original que Deus deu ao homem de sujeitar a terra, que Deus deu à mulher de dominar. Quem está entendendo essa palavra, irmãos? Aí você olha para mim e pergunta: pastor, mas onde está essa vitória? Porque Satanás continua a dominar este mundo, como se nada tivesse mudado. Porque, pastor, aparentemente, quase tudo está sob o controle dele. Porque nós não vemos então, pastor, as evidências definitivas de Jesus na cruz. A resposta é a seguinte, segura aí. Satanás foi legalmente, totalmente derrotado. Entretanto, temos autoridade aqui. Entretanto, qualquer ação legal, como por exemplo, na aprovação de uma lei, ou na sentença de um juiz, é necessário que haja um órgão com poderes para executar ou fazer cumprir a lei. Do contrário, a lei se torna uma letra morta. Presta atenção. Vamos explicar isso. Se o juiz expedir uma ordem de prisão, alguém precisa encontrar o réu. Interessante. Trazê-lo algemado para a cadeia. Se não há ordem, ainda que tenha partido da autoridade máxima, fica sem valor. Presta atenção. Jesus não deixou a obra incompleta. Jesus conquistou, não falhou em nenhuma área, nada para ser conquistado. Entretanto, a autoridade para executar é dada à igreja. Quem está entendendo? Aos servos de Deus, a autoridade para fazer valer a vitória da cruz sobre Satanás e os seus exércitos. Esta maravilha foi delegada a um povo que se chama servo de Deus, vidas consagradas, redimidas, que se entregaram a Jesus e que entenderam a obra de Cristo e vão executar aquilo que Jesus estabeleceu na cruz do Calvário. Aleluia.
somos nós, a agência da manifestação da vitória de Cristo. Portanto, se Satanás está agindo, como nós falamos no começo, sem restrições, não significa que a obra de Jesus foi inválida, significa que nós não entendemos e nós temos falhado para executar a obra que Jesus Cristo conquistou para mim e para você, na nossa vida, na nossa história e na nossa família. Sabe qual a tática do inimigo? Tentar iludir o povo a respeito da verdadeira posição de autoridade que lhe foi dada em Cristo. É como se ele enganasse as pessoas, e é isso que ele faz, para não entender o teu lugar, para não entender aquilo que Jesus fez por nós. Ele sabe que quando a igreja reconhece o seu lugar, o que Jesus conquistou na cruz, ele perdeu toda a autoridade sobre a tua vida, sobre a tua casa. Aquele cântico que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Quero concluir essa mensagem. Um historiador contou que um barco pesqueiro na Europa realizava o seu trabalho e depois retornava com os tanques cheios de bacalhaus vivos. Ia pescar e retornava então com os bacalhaus. Mas sempre quando terminava a viagem, muitos bacalhaus estavam mortos no tanque, tinham morrido. Certa vez, foi colocado por engano um enorme bagre no tanque, junto com os bacalhaus. E ele começou a atacar violentamente os bacalhaus para comê-los. Ao fim da viagem, todos os bacalhaus estavam vivos. Interessante é que, lutando pela sobrevivência, não tinham tempo para morrer. Eu estou falando aqui com uma igreja que não tem tempo mais para morrer. Eu estou falando com uma igreja que entende a sua autoridade e que entende que é uma batalha e não tem tempo para morrer. Quando o Senhor nos chamar, nós vamos partir e estar com Cristo. Mas está aqui uma agência do poder e da glória de Deus, daquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Nós somos os agentes para dizer: diabo, você está derrotado, não tem lugar na vida da minha filha, não tem lugar na vida do meu filho, não tem lugar na minha casa, não tem lugar no meu trabalho, porque a autoridade foi reconquistada por Cristo Jesus, para a minha vida, para a minha família e para gerações, para sempre. Eu vou terminar em Lucas 10:19. Jesus diz: eis que vos dou poder, autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E toda a força do inimigo está lá na palavra. Jesus diz: eu agora vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Eu dou autoridade sobre a vida de vocês. Quem nessa noite entende isso? E diz: eu entendi. Diga: eu entendi a autoridade conquistada
por Jesus. Que amor de Deus. Eu tenho lutado bastante. E eu sei que muitos aqui têm lutado bastante. Mas hoje você e eu, nós estamos entendendo o lugar que Cristo tem para nós e nos colocou. E as perturbações do diabo, nós dizemos: sai daqui. A obra que Jesus fez por mim, na cruz do Calvário, restaurou minha autoridade. E você vai olhar e dizer: diabo, para mim, você não é o príncipe deste mundo. Você não é o Deus deste século. Para mim, você não é o príncipe da potestade do ar. Para mim, neste mundo, só há um príncipe, Rei dos reis, Senhor dos senhores, vitorioso, sobre a terra, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre as gerações. Só há um soberano, e o seu nome é Jesus. Vamos nos colocar em pé. Jesus. Você pode começar a adorar Jesus, a obra de Jesus. Você entendeu o que Jesus fez? Olha aqui para mim, eu preciso fazer uma pergunta, é ceia, mas eu preciso fazer. Há alguém aqui nesta noite que entendeu o que Jesus fez e quer entregar a sua vida a Ele? Há alguém aqui nesta noite que diz: eu quero esta autoridade e eu me entrego a Ele? Eu entendi. Se você está aqui e nunca você fez uma oração de entrega e de reconhecimento da obra que Ele fez por você, tem aqui uma grande oportunidade. Alguém está aí que não fez essa oração dizendo: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, eu declaro que Tu és o único Senhor do meu coração, e eu entendi a obra que o Senhor fez por mim. Se alguém assim que quer entregar a sua vida a Jesus agora, sai do teu lugar, pode descer, se alguém aí em cima, vem aqui. Ah, pastor, vou passar vergonha. E o que Jesus fez por nós? Foi despido, pregado naquela cruz, para restaurar a nossa autoridade. Alguém aqui nesta noite diz: eu quero entregar minha vida a Ele. Eu reconheço como autoridade na minha vida. Vou fazer esse convite só mais esta vez. Aí agora é com você. Se você não fez nunca uma oração de entrega, está aí uma oportunidade. Se você quer reconhecer o senhorio de Jesus na tua vida, sai do teu lugar e vem aqui, dizendo: eu quero reconhecer Jesus como meu único Senhor e Salvador. Nós vamos entoar uma canção. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Mas o jovem, vamos. Aleluia.
Glória a Deus. Levante as suas mãos. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Levante as suas mãos, Senhor. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. Vidas preciosas aqui. Faz uma oração comigo, vocês que vieram aqui. Deus abençoe vocês, tá? Faz uma oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço a tua grandeza, reconheço o teu amor e reconheço que eu sou pecador e eu preciso de ti. E nesse momento eu abro o meu coração e eu te recebo como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero, Jesus, te servir sempre, andar no teu caminho e na tua palavra, no nome de Jesus, amém. Aleluia. Vou dar uma salva de palmas para Jesus.